No último vídeo eu comentei que eu quero fazer uma série de vídeos sobre modelagem de dados e principalmente sobre o Data Warehouse Toolkit do Kimball, para poder desmistificar um pouco essa questão de falar que a abordagem do Kimball é ultrapassada. E assim, eu não estou dizendo que ela é a mais moderna do mercado, que ela é o que tem de melhor, que vai servir para tudo, que é bala de prata. Eu não estou dizendo isso. Mas muitas das coisas que eu ouço as pessoas reclamarem do modelo dimensional do Kimball, meio que foi resolvido no livro, no Data Warehouse Toolkit. É por isso que eu estava falando que, às vezes, na nossa área, parece que as pessoas são papagaios de dados, elas ficam repetindo um discurso que não necessariamente elas sabem do que elas estão falando, né. Se as pessoas tivessem lido o livro de verdade, muitas das coisas que as pessoas falam no LinkedIn a respeito disso, elas não estariam falando. Mas enfim, se você quiser ouvir um pouco mais a respeito disso, tem o outro vídeo que é o anterior. E eu sei que eu falei que eu ia fazer o speedrun do Kimball, só que a gente precisa visitar alguns conceitos antes para que a gente possa falar da mesma coisa, tá? Pra gente estar alinhado, só pra gente estar alinhado. Então nesse vídeo aqui eu queria falar sobre alguns conceitos pra gente entender do que a gente está falando. Como você deve saber, no livro Data Warehouse Toolkit, o Kimball ele descreve a abordagem do Star Schema, certo? Certo. Só que ele não descreve apenas a abordagem do Star Schema. Ele também descreve outras abordagens, principalmente na terceira edição, tá? E o Kimball, depois da terceira edição, ele decidiu se aposentar. Então, várias outras coisas evoluíram ao longo dos anos a respeito de modelagem de dados. Então, vamos colocar algumas coisas aqui só para a gente entender do que a gente está falando. Quando a gente fala de Star Schema, a gente está falando de uma abordagem, um paradigma, onde a gente vai ter uma fato no meio e várias dimensões ao redor. Isso é o Star Schema. E chama Star Schema porque meio que, se você forçar um pouco, parece uma estrela. E aí a gente tem o Snowflake Schema, que é a abordagem onde você tem uma fato no centro, dimensões ao redor, e você tem mais dimensões ligadas às outras dimensões. Isso a gente chama de Snowflake Schema. Inclusive, esse conceito de você normalizar uma dimensão, adicionar um relacionamento de uma dimensão para outra dimensão, como por exemplo a dimensão produto para uma dimensão categoria de produto, você normalizar isso, o nome dessa técnica é snowflaking. E a gente tem outro conceito que é pouco falado, né? Que é o conceito Galaxy Schema. O que é Galaxy Schema? Galaxy Schema é só a gente pensar um pouco. O que tem na galáxia? A gente tem planetas, a gente tem várias coisas e o que a gente mais tem na galáxia são estrelas, certo? Então quando a gente fala Galaxy Schema, a gente está querendo dizer sobre vários Star Schemas, certo? Não, errado. O Galaxy Schema é um termo que vem do Fact Constellation Schema. O que é esse Fact Constellation Schema? É basicamente você ter uma espécie de Star Schema onde a gente tem várias patos. Então, por exemplo, no Snowflake, a gente tem muitas dimensões e a gente tem dimensões ligadas a outras dimensões. Quando a gente tem um modelo de dados onde a gente tem múltiplos fatos, a gente chama isso de Fact Constellation Schema ou Galaxy Schema. Nesse tipo de modelo, o que você vai ver muitas vezes é que a gente vai ter uma dimensão compartilhada entre duas fatos, né? A gente pode ver isso como, por exemplo, em modelos de dados onde a gente está lidando com vendas versus estoque, quando a gente está lidando, por exemplo, com vendas versus finanças. Então, geralmente, a gente tem isso, mas para você imaginar aí na sua cabeça de uma maneira bem fácil, se eu conseguir uma imagem eu coloco aqui, mas para você imaginar na sua cabeça, basicamente você tem ali um modelo dimensional onde você tem uma fato de vendas e do outro lado você tem uma fato de movimento de estoque, certo? Então, qual seria a dimensão que essas duas fatos compartilhariam para que a gente tenha aí o nosso Constellation Schema? É claro que seria ali uma dimensão de produto, por exemplo, né? Ou até uma dimensão estoque, depende do jeito que você modela o seu modelo de dados. Então é isso, eu só queria trazer à tona aqui a questão do Galaxy Schema ou então do Fact Constellation Schema, que é só para a gente balizar aqui o conhecimento antes da gente começar a falar sobre coisas um pouco mais profundas, tá? Então, até a próxima.